Todo mundo sabe que o ator é aquele que está sempre vivendo outros, mas quantos mais outros ele vive, mais ele descobre de si mesmo. Em seus 70 anos de carreira, o nosso convidado de hoje já viveu inúmeros outros e continua se descobrindo e se reinventando a cada dia. É com prazer e admiração que recebemos Ari Fontoura. Ari, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Finalmente temos você no Persona. Seja muito bem-vindo. Muito agradecido, muito obrigado. Ari, na sua biografia, você menciona muito a influência do seu avô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, a sua família, e como é que surgiram as suas primeiras manifestações artísticas lá no Paraná. Olha, meu avô, por parte de mãe, era de origem italiana, ele era de Gênova, e a minha avó era de Veneza, por aí. Eram imigrantes, se localizaram em Curitiba, que eu sou curitibano, precisamente no bairro do Aú, um bairro que tem próximo ao centro. E vovô prosperou bastante, embora sendo analfabeto, etc e tal, ele foi muito bem nos negócios, é um bom negociante e gostava de uma família muito numerosa. Muitos filhos, sete filhos, né? E casados, muitos netos, etc e tal. E eu era, em especial, não o neto preferido, mas um neto que chamava mais a atenção dele, porque ele era muito sisudo, né? Acontece que meu avô, apesar disso tudo, ele adorava música, tanto que ele mantinha uma assinatura permanente no Scala de Milão, de um camarote que um dia, dizia ele voltaria para assistir uma ópera. Tinha uma casa muito grande, com vários compartimentos, para vocês terem uma ideia, eram 7 filhos, tinha 7 quartos em cada lado, um salão enorme, enfim, era uma casa grande. E num desses quartos, à medida que os filhos foram casando, começaram a ficar vazios, e ele fez, então, um tipo de discoteca dele, ou seja, empilhar os discos mesmo, os acetatos que ele recebia da Europa e que ele comprava para ouvir música e tudo. Havia um gramofone e eu, aos domingos, ia lá e me deliciava com aquilo. E um dia ele me pegou ouvindo música, mas em uma situação difícil, porque o gramofone estava com problema no alto, no que seria o alto-falante, e eu sempre ficava ali junto da agulha, ouvindo os cantores cantarem, etc. Daí ele falou assim, você gosta muito disto, é? Eu disse, eu gosto muito. Então você é igual a mim. Entre nós passou a haver uma certa uma amizade um pouquinho maior do que já havia. E aos domingos, quando a minha família ia almoçar, o hábito era esse, todos os filhos se reunirem para almoçarem com os pais, eu ia lá e depois do almoço ele me carregava para o escritório dele, onde ele resolvia fazer os recibos de compra e venda, etc. e tal, assiná-los, somente porque era a única coisa que ele sabia fazer. Mas ele me botava no colo e dizia assim, ajude o teu avô aqui, você vai colar esses selos todos. E ele comprava os selos inerentes aos impostos que ele pagava. E ele dizia assim, de todos esses selos que o seu avô compra e põe aqui no recibo, sabe qual é que ele mais gosta? Este aqui. E era Ari, esse selo é o selo mais frágil que tem, é o mais feio de todos. A cor dele é esmaecida, é rosinha e tudo mais, mas ele tem uma finalidade muito grande. É um selo destinado à educação e à saúde. Que bacana. E o vovô paga isso com muito prazer, porque você precisa entender que eu entendo isso e você também tem que entender que um povo absolutamente saudável e culto, educado, faz um grande país. Olha que bacana, hein? Meu pai era professor do que seria curso primário. E para que ele pudesse chegar a lecionar na capital, ele precisava fazer um estágio nas cidades do interior do Paraná. Então, a família ia junto sempre. Ficava o professor na escola onde ele lecionava, tinha uma casa, e às vezes não, às vezes alugava uma casa. E foi quando meu pai, aliás, alugou uma casa no centro de uma praça, de uma cidadezinha chamada Entre Rios, onde ele era o professor da escola.
E eu ficava lá sempre. Acontece que à noite não tinha luz, né? Era luz de lampião, etc e tal. E havia um andarilho que andava por lá e que atemorizava muitas pessoas. E minha mãe, particularmente, que ficava sozinha comigo, porque os meus irmãos tinham um curso noturno, minha irmã e meu pai lecionava também, ficávamos nós dois na casa, eu ficava brincando na sala e ela fechava as janelas, que tinha umas tampas grandes antigamente, né? E eu ficava naquela sala. E ela, um dia estou eu lá brincando e eu escuto a janela bater. Aí eu fui lá e subi numa cadeira e abri as duas janelas. Quando eu abri as duas janelas, tinha colado assim no vidro o rosto daquele homem. Uma barba preta escura, os olhos vermelhos, olhando assim, olhando para mim o tempo todo, e eu olhando para ele, ele chorando. E eu fui lá e comecei a limpar as lágrimas dele através do vidro. E ele chorava e olhava para mim. Mamãe chegou na sala, quando ela viu aquilo, ela ficou atemorizada, pegou, fechou a janela bruscamente e disse: não faça mais isso. Você não pode ter feito uma coisa dessa. Sai já dessa cadeira. Eu me recordo que, a partir dali, foi que eu comecei a sentir umas coisas assim, um tanto estranhas. Eu via as pessoas chorarem, eu também tentava chorar. Eu via as pessoas sorrindo, eu também tentava sorrir. Enfim, eu sempre saía do meu estado normal para ficar naquele outro estado. E eu acho que eu considero isto a minha primeira manifestação artística, no sentido de que vá em frente porque você é predestinado para ir, e naturalmente é o que eu me digo. E tem uma história aí de praga de madrinha, né? Que praga que a tua madrinha te rogou? Ah, pois é, e praga de madrinha que sempre pega, né? E essa pegou. Minha madrinha, ela tinha uma situação mais abastada que a minha família. E minha mãe cozinhava e eu levava marmita para casa dela para eles comerem. E ela disse para mim assim: vocês não têm rádio em casa? Eu disse: não. E pegou e me deu um rádio, que só não tinha ondas curtas, eram ondas médias e longas, uma coisa assim, só ondas médias. E aquele rádio estava sempre submetido ao tempo. Quando chovia, eu não conseguia escutar a Rádio Nacional, que era a rádio que eu mais gostava, porque eu me tornei fã da Rádio Nacional. Eu ouvia novelas uma atrás da outra, e a Rádio Nacional tinha novela a 1h da tarde, às 2 da tarde, às 3, tinha às 7 da noite, tinha às 8, sabe? Era um cast maravilhoso, reunindo todos os grandes atores do teatro brasileiro, fazendo rádio-teatro, e eu me ligava naquilo demais. Ficava diante do rádio, nos momentos que eu estava em casa, eu sempre estava ouvindo as novelas e as interpretações das pessoas. Repetia aquilo tudo mentalmente, e eu acredito que foi através disso, acredito que foi mesmo através disso que eu aprendi a representar. Quando eu tinha 15, e a minha madrinha disse para mim assim: eu vejo que você canta bem, que você tem um jeito, quando você conta as coisas, engraçado, um jeito diferente, um jeito teatral. Eu quero ter o prazer de ver, um dia passar em frente ao cinema e ver o seu nome lá numa fita que a gente deverá assistir. Ou num teatro, anunciando você trabalhando. Eu ficava quieto e meio assim, tipo assim, nada. Deus queira que tal coisa aconteça. O tempo foi passando e foi nisso realmente que eu me detive mais. Durante um bom tempo, na sua adolescência, você cantou nas famosas casas de tolerância de Curitiba, os bordéis, né? Como é que isso apareceu na sua vida? A sua família sabia disso? Eu sempre digo isso, eu cantei sim, com muito prazer, eu digo isso, com muito prazer e muito prazer. Na verdade, eu queria fazer uma carreira dentro de Curitiba. Eu sempre pensei que eu tinha que sair de lá, porque a Curitiba é uma cidade de 210 mil, 220 mil habitantes. Tinha um único teatro que tinha virado, que estava desativado. Não havia nada, assim, não havia uma escola de teatro, que era a coisa que eu mais queria. Eu tinha que continuar em Curitiba, que era uma cidade pequena, aquilo que eu queria. Então, eu comecei como cantor. Todo mundo diz: você canta bem, etc e tal, tem que cantar. E eu realmente fui um dia, eu cantava num restaurante, recordo-me que começava às 7 da noite, e quando eu comecei a cantar, eu reparei que tinha uma mesa, tinha uma senhora bem vestida, etc e tal, numa das mesas, e depois me mandou um bilhetinho.
Eu gostaria de falar com você, me procure em tal endereço. Quando eu olhei o endereço e mostrei para o rapaz que acompanhava no piano, o pianista, disse, olha aqui o que ele mandou. Disse, mas você sabe quem é essa senhora aí? Eu disse, não, essa é a famosa Dona Otília, que tem um bordel lá na 7 de setembro, etc e tal. Digo, ela me mandou um bilhete aqui para procurar, já vai ver, ela vai querer te pegar para fazer alguma coisa. Eu digo, não sei, eu vou pensar muito aqui nisso aqui para ver o que acontece. Fiquei com aquele bilhete na mão, aquele cartãozinho na mão, demorou uns dias, eu vou lá conversar com ela. Quando cheguei lá, eu apertei a campainha da casa, era a casa onde ela morava, né? E daí veio uma empregada que me colocou na sala, me sentei, ela veio muito bem trajada, conversar comigo, um distanciamento muito grande. E daí foram desaparecendo as minhas dúvidas. Eu digo, não, essa mulher não vai me agarrar coisa nenhuma. Resultado, ela me contratou, tinha uma rede de prostíbulos no Paraná, e ela me contratou para cantar nesses prostíbulos. E daí comecei a cantar em todos os lugares onde eu era contratado dela, em todos os lugares onde ela tinha esse tipo de comércio. E como é que você foi parar nas radionovelas lá em Curitiba, né? Começou a trabalhar em rádio, que acho que foi seu primeiro trabalho que você considera como profissional, né? Como profissional também, porque isso aí eu também já era profissional cantando, né? Eu só não trabalhava na casa, mas eu cantava na casa, diferente. Mas eu era profissional. Então, o que eu vou dizer? Eu comecei também em novela. Quando eu fui fazer um teste, eu tinha 15 anos. E a Rádio Guaracá surgiu em Curitiba, eles abriram um teste, queriam fazer um casting, né? E lá fui eu, passei em primeiro lugar. Apenas eu não tinha voz ainda formada e tudo mais, né? Só tinha 15 anos, então ficava fazendo papéis de garoto no teleteatro. E eu sabia tudo já, só porque eu já conhecia de ouvido tudo que eu tinha visto. Então passou tudo para o papel num instante. Fiz o teste assim rapidamente e passei a ser um profissional de rádio, com essa idade, com 15 anos de idade. Mas no meio disso tudo, quer dizer, entre cantar nas casas de tolerância, entre a rádio, as radionovelas, não sei o quê, tem o circo também. Você teve uma passagem pelos Irmãos Queirolo? Um dia eu vi um filme no cinema, um filme, eu acho que era 12 Homens de uma Sentença, era um filme desse estilo. Eu não me recordo bem o nome. Mas eu vi aquilo tudo e disse, meu Deus, isso aí é teatro. Olha o promotor, o ator, são todos atores. Tem o réu, meu Deus do céu, eu vou fazer direito. Porque assim eu vou me situar bem dentro do... Durante o tempo todo que eu estiver estudando, eu nunca vou me esquecer do teatro também. Pois então, veja como as coisas se ligam. Eu estava na faculdade do 4º ano, e daí então eu recebi um convite do pessoal dos Irmãos Queirolo para fazer uma peça. Às terças, quartas e quintas eles faziam como é que era? Palco e picadeiro, né? A primeira parte era de circo, picadeiro, e a segunda era uma peça. E daí eu digo, eu vou lá fazer, eu vou fazer. E comecei a ir lá. Quando eu não trabalhava, eu ficava olhando apenas, vendo como é que era feito, enfim. Eu era contra a regra, eu era maquinista, eu ajudava a montar os cenários, eu ajudava a fazer tudo. Eu ficava por lá naquele ambiente encantador para mim. E um dia eu estou na aula e o professor chega assim e diz assim, ontem eu tive o desprazer de ir ao circo Irmãos Queirolo assistir uma tourada, porque eles faziam uma tourada no picadeiro, né? E os palhaços ficavam em cima, acenando para o touro para desviar a atenção dele para o toreador realmente se sentir melhor e não ser chifrado. E eu era um desses palhaços que ficava lá em cima da grade, fazendo palhaçada para o touro desviar do caminho. E o professor falou, e com o maior desprazer, eu tive a oportunidade de ver um colega, um futuro colega nosso, vestido de palhaço, trabalhando no negócio. Aí eu me levantei e disse, professor, antes que o senhor tenha que dizer, eu gostaria de dizer que sou eu. E queria dizer para o senhor também que, nesse momento, eu me despeço da universidade. Muito obrigado a todos e até logo. E fui-me embora. E nunca mais voltei. Não só no circo, mas no teatro também. Você começou a trabalhar muito cedo e fazia de tudo, né? Escrevia, atuava, dirigia, produzia. Chegou até a montar um próprio teatro, né? Resume pra gente essa intensa atividade teatral que foi um sucesso lá em Curitiba, né? O Teatro Guaíra inaugurou em 1954. Reinaugurou em 1950. Inaugurou, era o Espaço Novo.
E para lá aconteceu que houve uma semana em que a EAD aí de São Paulo, veja bem, a EAD de São Paulo, do professor Alfredo Mesquita, os alunos se apresentavam fazendo peças lá, o Despertar da Primavera, enfim, peças assim. E eu lá, maravilhado, assistindo, já dentro do Teatro Guaíra, trabalhando como funcionário público, falei com o professor Alfredo e disse para ele: professor Alfredo, eu gostaria tanto de estudar, de fazer o curso de teatro na escola. Ele disse: você vai ser recebido com muito prazer. Arranje um emprego para ficar em São Paulo, para garantir a sua vida, e vá para lá que nós estaremos esperando você de braços abertos. Cheguei em casa, caí na tolice de contar. Contei, todo mundo: não, mamãe chorando de um lado, os irmãos de outro: meu Deus, não vai, você não pode ir embora, São Paulo é uma cidade muito grande, enfim. Quando eles deveriam dizer: vai, Ari, a gente segura a barra para você, aqui eles diziam: não vá, então eu fiquei em Curitiba. Aí eu digo: o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Eu vou fazer um teatro para trabalhar. E tinha um teatro, um espaço que foi numa praça, e eu consegui aquele espaço para mim, a duras penas, porque todo mundo achava um absurdo botar um teatro lá, enfim, e fiquei com aquele teatro. E naquele teatro eu arranjei, todas as pessoas gostavam de teatro em Curitiba, gente nova que nunca havia pisado no palco, e nós começamos a fazer o nosso trabalho. Praticamente respirava-se 24 horas por dia. Todas as companhias que iam a Curitiba representar sempre iam ao nosso teatro para assistir o que nós fazíamos. Havia esse intercâmbio, eu provocava tudo. E consegui reunir um elenco bom. Fizemos durante um trabalho assim, de 10 anos, um trabalho que deu início a um semi-profissionalismo dentro da nossa profissão em Curitiba. Em 1960 foi inaugurada a TV Paraná e lá você foi dirigir teleteatro, shows, programas de humor. Conta pra gente quem era o Dr. Pomposo Ribeiro, Ari. Dr. Pomposo Ribeiro era um personagem que eu resolvi criar. Eu escrevi o programa também, né? Criei vários tipos. E entre esses tipos todos eu criei o Dr. Pomposo, que era um sujeito que realizava o oposto do que os políticos pretendiam, não é? Então eu mostrava o lado negro da política por trás de tudo, né? Dr. Pomposo era um homem analfabeto, tudo que é de ruim que uma pessoa pode ter estava incorporado no personagem. Eu então mostrava o lado negativo das coisas. Eu vou fazer um templo, daí eu mostrava o templo qual era, e mostrava que não era templo nenhum, que nem o terreno tinha. Enfim, eu fazia uma crítica bárbara. Acabei sendo eleito na eleição que houve. O Pomposo Ribeiro votaram em mim. Tipo bode, giratório, aquela coisa. Ari, lá em Curitiba, você viu nascer uma menina que se tornaria uma grande atriz. E ela mandou uma mensagem para você. Ari Fontoura, ator excepcional, ser humano único, especialíssimo. Você é uma pessoa tão incrível, Ari. Você é uma referência para todos nós. Quando queremos dizer que uma pessoa é muito boa naquilo que faz, você é a referência. Dizemos: sabe o Ari Fontoura? Aquele ator incrível que tem uma generosidade imensa, uma capacidade de compreender a humanidade de uma forma única e especial. Você é este artista, Ari. Então eu agradeço muito a meus pais que me deram de presente esse convívio com você. Essa amizade que eu herdei de meus pais. Você trabalhou tanto com eles em Curitiba, no teatro, na televisão, foi par de minha mãe várias vezes. E você mora no meu coração, viu, Ari? Quero dizer que você é como se fosse um padrinho afetivo, que eu tenho com muito carinho guardado no meu coração. Te amo, Ari. Você merece todos os aplausos, todas as homenagens do mundo pela pessoa incrível e especial que você é. Pelo ator excepcional que você é. Te amo. Poxa, a Beth esteve aqui no colo o tempo todo. E a família da Beth é a amizade mais antiga que eu consegui fazer em toda a minha vida, né? Eu conheci a Nissete em 1960, quando eles chegaram em Curitiba. Eu já conhecia a Nissete antes das coisas que ela fazia em São Paulo, porque eu sempre estava indo e voltando. E ela tinha o teatro de bolso dela, tinha o teatro de... Depois, enfim, já tinha uma companhia. Depois conheci o Paulo Goulart, tudo em Curitiba. Trabalhamos juntos, fizemos teatro lá juntos, fizemos televisão juntos. E nasceu uma grande amizade aconteceu.
Vi praticamente a Beth lá, não vi nascer, mas com 1 ano de idade estava no meu colo e se transformou nessa amiga que vocês viram. E ela gosta realmente de mim, porque o que ela me elogiou hoje, gente, foi uma coisa maravilhosa. Não sou tudo isso não, Beth, simplesmente gostaria de ser. Eu só tenho a meu favor um aprendizado, uma vivência. Mas eu confesso a você que eu deixei muita coisa passar. Poderia ser melhor. Mas muito obrigado, tá? A você, a sua família, a sua mãe, a seu pai, pelos bons momentos que nós vivemos juntos e pelas belas recordações que eles deixaram. Muito bem. Aí aconteceu na sua vida o convite para fazer O Vigilante Rodoviário, que era uma série que fez muito sucesso nos anos 60. Mas antes de conversar sobre isso, olha só a matéria que a gente preparou. No início dos anos 60, as produções da TV brasileira limitavam-se basicamente às transmissões ao vivo. Teleteatros, programas de auditório e jornalismo dominavam os horários nobres. Mas os enlatados, como eram chamadas as produções em película vindas do exterior, já começavam a conquistar espaços importantes. Isso fez alguns produtores de cinema enxergarem a possibilidade de realizar uma série de TV genuinamente brasileira. Assim nasceu O Vigilante Rodoviário, uma criação do diretor Ari Fernandes. E Ari Fontoura estava num dos episódios. Na trama futurista, o lançamento de um foguete brasileiro está sendo sabotado por um grupo de meliantes. Ari era um desses malfeitores, mas eles foram impedidos pelo intrépido inspetor Carlos e seu fiel escudeiro de 4 patas, Lobo. Nesse episódio, Ari Fontoura se deu mal, mas na carreira ele se deu muito bem. Eu não me recordo nem que ano foi isso. 60. Mas foi sim. O Ari Fernandes fazia sempre um episódio em cada estado. Cada episódio durava uma semana, não mais que isso. A verba sempre era curta. Mas era um bom trabalho, uma equipe que estava junto há muito tempo. O único que não era assim muito amigável era o cachorro, porque o cachorro tinha um problema. Ele só atendia, claro. Ele era um bom profissional. Atendia o dono, não é? Mas ele não dormia direito, coitado do cachorro. E todo lugar que ele ia, cada semana era um elenco diferente. Tinha que conhecer novas pessoas, novas situações, né, não é? E eu tinha uma dessas, que eu tinha um revólver, o cachorro tinha que pular na minha mão, e daí o revólver caía, etc e tal. E daí, quando eu olhei o cachorro com aqueles dentes danados e olhando e já rosnando para mim antes de entrar em cena, eu digo, não, aí não dá. Ele olha, sou obrigado a recorrer a vocês arranjam alguém, coloca a minha roupa, então faz... Ari, aí num certo dia de 1964, você resolveu fazer sua mala e partir em busca de novos palcos. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tudo bem? Persona volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Persona, hoje conversando com Ari Fontoura. Ari, você era um sucesso em Curitiba. Você fazia rádio, televisão, você cantava na noite, as fãs te paravam nas ruas, te pediam autógrafos. E aí, de repente, você resolve largar tudo isso, deixar tudo isso para trás e pega a sua mala e vem para o Rio de Janeiro. Qual foi o problema? O que te incomodava? O que me incomodava em Curitiba é que eu cheguei num ponto em que, eu já não tinha mais o que passar para os meus amigos, já não tinha mais o que muito esvaziado. Embora eu fosse sempre, assim, eu estudasse muito teatro, lesse sobre teatro, todas as peças possíveis e imagináveis que pudesse ler, faltava fazê-lo de uma forma profissional, mais assim, assídua e realmente me entregar totalmente. Coisa que eu não fazia em Curitiba. Eu não era um profissional de teatro.
eu tinha que trabalhar em outras coisas para poder sobreviver, e eu já não tinha mais, eu já estava vazio, digo, não tenho mais nada o que fazer aqui. Meus colegas sempre esperando, o que nós vamos fazer agora? A gente sempre com pretensões de fazer grandes coisas, a televisão entrou, e quando a televisão entrou, tirou um pouco do público que nos assistia, a cidade ainda continuava pequena, nós, sabe, santo de casa, é difícil fazer milagre, a gente tentava, mas não conseguia. Eu digo, tem que sair daqui para voltar. Eu optei por sair de Curitiba e vim embora para o Rio. E aí você desembarcou no Rio com sua malinha no fatídico dia 31 de março de 1964. Como é que foi esse seu primeiro contato com a cidade maravilhosa? Havia uma censura muito grande com relação a tudo que estava acontecendo no país, e nós, lá em Curitiba, por incrível que pareça, sabíamos pouco das coisas que realmente poderiam acontecer. E tudo aconteceu que quando eu cheguei no dia 31, 11h30 da manhã, no aeroporto Santos Dumont, e vi um pelotão assim, parecia onde a gente passava entre eles, é uma coisa assim, um pelotão quase polonês, por assim dizer. E eu disse assim, meu Deus, deve ter alguma autoridade chegando aí, alguém que, sei lá o que é isso, não estou entendendo nada. O meu assunto era ver o Cristo, meu assunto era me libertar, meu assunto era chegar na cidade que eu queria. Então eu fui-me embora, fui imediatamente para uma pensão, ali na Rua do Catete, que eu tinha que procurar o que era mais baratinho, um pouquinho, já que eu ia ficar muito tempo. Fiquei por lá, de lá, saí para almoçar, atravessei a Cinelândia, tudo deserto. Pensei que era o dia do comércio, imagina, aqui 31 de março, não é? Eu digo, deve ser feriado, aqui está tudo fechado. E eu desci e vim pela Avenida Presidente Vargas, quando cheguei na Cinelândia eu vi o que era. Havia o Palácio Monroe, que hoje em dia não tem mais, um muro muito grande, onde os estudantes estavam ali, e a polícia mandando ver em cima deles, e daí eu digo, opa, não é bem o que eu estou pensando. Saí correndo, atravessei o passeio, cheguei na pensão, minha primeira providência, ligar o rádio. Tinha assim, estava começando a Revolução de 1965, que durou exatamente 20 anos, os militares no poder. Que dia que você foi escolher para chegar no Rio de Janeiro? Daí vocês podem imaginar, foi a maior dificuldade, mas sempre tem um dia, mas foi a maior dificuldade para você, ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu era, com exceção de dois atores, o Rubens Correia e o Ivan de Albuquerque, que haviam me visto trabalhar lá em Curitiba e que chegaram para mim e deram um conselho, Ari, você está na hora de procurar sair de Curitiba, um elenco maior, trabalhar com mais pessoas. Quando você for ao Rio, procura a gente. Nós estamos lá no Teatro São Jorge. E eu escutei, daí quem sabe tem alguma coisa para você. Mas nessa época não tinha nada para ninguém, né? Quer dizer, embora você tenha se destacado em muitos trabalhos como ator, a sua prioridade inicialmente era trabalhar como cantor. Por quê? Eu havia gravado um long play e que havia acontecido em Curitiba. Aconteceu em Curitiba, teve uma vendagem boa da Copacabana. E eu disse que eu vou levar isso também. Tinha uma carteira de ordem dos músicos, licença para trabalhar. Aí comecei a procurar trabalho nesse sentido. Mas eu precisava sobreviver no Rio. Eu queria ficar no Rio de qualquer maneira. Eu sabia que não era da noite para o dia que essas coisas iriam acontecer. O dono do bar, ali na esquina da Rodolfo, Barão de Ipanema, com Barata Ribeiro, chegou para mim e falou assim, o senhor uma das pessoas está demorando mais para tomar café, o senhor ganhou um prêmio. Digo, pois é, porque o senhor está tomando? Estou preocupadíssimo, preciso... Contei para ele, o senhor trabalhar, etc e tal, tem que arranjar um emprego, que posso eu fazer aqui para o senhor, a não ser oferecer a cozinha do meu estabelecimento. O senhor cozinha? Sim, eu cozinho, eu sei cozinhar um pouquinho. Eu posso fazer para o senhor um prato do dia, uma coisa assim. A cozinha fechadinha aí de lá, tá, e me empregou. Fiquei lá na cozinha. Ia todo dia, 5 horas da manhã, era pertinho de onde eu estava hospedado, e eu estava já empregado como cozinheiro. Fiquei lá um tempo, e um dia eu cheguei no meu apartamento, depois da tarde, serviu o almoço para o pessoal todo, ia embora para casa, cheguei no apartamento onde eu estava, um apartamento bem pequenino que tinha ali, em Copacabana, e vi um bilhete no chão. Ari, por favor, nos procure. Eu quero falar com você urgente. Vá hoje à noite, de preferência, no Teatro São Jorge. Lá fui eu.
o Ivan de Albuquerque e o Rubens Correia, que haviam me visto em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou melhor, Curitiba, trabalhar, estavam no Rio de Janeiro em cartaz com a peça do João Bittencourt, chamada Mister Sexo. E é verdade que foi nessa peça que você teve 5 dias para se preparar? Você foi chamado e teve que se preparar rapidamente. Exatamente. Eu teria que fazer um dos papéis principais, que era um síndico militar que resolveu fazer uma intervenção dentro do apartamento dos estudantes que estavam fazendo a maior bagunça do prédio e viviam pedindo pela liberdade. E quando eu fui olhar aí, quem fazia era o Graça Mello, que eu já conhecia como ator. Eu disse, meu Deus, mas em 5 dias, pois eu em 5 dias aprendi o papel e em 5 dias eu estreiei, substituindo a ele, que ficou o tempo todo no camarim, me ajudando, tentando me deixar o mais à vontade possível. E, afinal, foi essa a minha estreia no Rio de Janeiro. Aí, anos depois, 1983, você ganha o prêmio de melhor ator, fazendo um papel na peça Rei Lear, do Shakespeare. Nós temos um depoimento de uma pessoa que trabalhou com você nesse espetáculo, olha só. Nós trabalhamos juntos há quase 40 anos, Ari, em O Rei Lear, de Shakespeare. E em O Rei Lear, não é? O Shakespeare, que o mínimo que se pode dizer dele é que é genial, o Shakespeare abandona um personagem no meio da peça, sem mais nem menos, e é o personagem que você viveu na nossa montagem, o Bobo. O Bobo é aquele personagem que, na tradição, fala tudo e pode se dirigir aos governadores, aos poderosos, falando o que eles não gostariam de ouvir. Então, no momento da peça, o Bobo diz para o Rei Lear, você ficou velho antes de ficar sábio. É uma frase incrível para se dizer para um rei. E eu acho, Ari, que você é exatamente o contrário disso. Você sempre foi sábio antes de ficar velho. Então, meu amigo, como o teu personagem é abandonado numa planície deserta pelo autor, pelo Shakespeare, não é? Some do texto. E você encontrou um caminho sensacional para realizar isso, cheio de humanidade, que você fez com muito carinho e que encantou a todos, ao público, a mim próprio como diretor. Então, Ari, conta pra gente um pouco qual foi o teu processo para chegar naquele Bobo magistral que você chegou, que agradou tanto a todos. Como é que foi esse Bobo? Celso Nunes, foi um prazer ter trabalhado com você. Tenho saudade dos nossos papos, das nossas conversas. Eu encontrei em você uma pessoa que ama o teatro. Poxa, e eu também gosto tanto dele, então era o que posso dizer popularmente, a fome com a vontade de comer. Maravilhoso esse tempo do Rei Lear, como foi maravilhoso o tempo todo que eu fiquei no Teatro dos Quatro, fazendo um repertório sensacional. O Bobo era... dentro da minha cabeça, eu achava que o Shakespeare... Todas as pessoas que pretendem fazer um teatro clássico se armam, ficam com uma posição diferente e impostam tudo aquilo que gostariam de fazer. No entanto, o Globe Theatre era um teatro extremamente popular, onde as pessoas assistiam em pé, bebendo, participavam do espetáculo, davam palpites. Não é? Era uma coisa estritamente ligada ao público e para o público. Não é? E eu achava assim que eu deveria fazer esse Bobo dentro da maior simplicidade possível. Como eu acho que os clássicos de Shakespeare devem ser representados para o público, não é? Não para uma camada assim mais intelectualizada. Não é nesse sentido. É no sentido geral, para o grande público. Aquele público que gosta de teatro, aquele público que vai a teatro obrigado e aquele público que gostaria de ir e não vai. Então, para o grande público, eu digo, esse Bobo, eu vou fazer desta maneira. Que foi a razão do sucesso. Dentro da simplicidade dele, ele atingiu os objetivos todos que o autor, que o nosso amigo Shakespeare queria. E que você, como diretor, aceitou. Porque entendeu perfeitamente aquilo que eu estava querendo fazer. E bom,
Que bom. Foi assim. E Ari, você fez parte também dos famosos shows do Carlos Machado, né? Então, como é que você foi parar nas boates aí do Rei da Noite? Eu trabalhei durante 8 anos na noite carioca, né? Com o Machado. Em todo esse tempo eu fiz vários shows com ele. E era um outro tipo de exercício teatral, não é? Uhum. Eu estava fazendo boate à noite, da 1h da manhã às 2h30 da madrugada, e acordava para ir para a Globo às 7h da manhã para fazer novela, e fazia teatro às 9 da noite. Nossa. Que eu trabalhava assim, o tempo integral. Eu vivia com certo sono, assim, né? De repente, uma segunda-feira, e quando coincidia de tudo, houve uma coincidência uma vez, eu digo, não acredito que eu vou dormir o dia inteiro. Eu tive folga na novela, tive folga no teatro e tive folga na boate. E daí, eu consegui. E sempre achei muito interessante fazer todos esses gêneros. Você fica muito azeitado, sabe? Bota óleo na máquina e fica pronto para o que der e vier. Eu fazia cinema também. Eu fiz um filme da Ana Carolina, que era o Mar de Rosas, e eu estava fazendo novela, estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E consegui fazer o filme também. Que loucura! É assim. A vida nossa é essa. Todo mundo diz assim, é uma maravilha você ser ator no Brasil, e tal, né? Puxa, eu gostaria tanto. Pois é, tem esse lado que faz muito bem a gente, porque é aquilo que a gente quer fazer. Eu sempre digo, quando se faz por amor, não se faz com sacrifício, mas acontece que também tem esse lado de sacrificar-se um pouquinho para poder chegar nesse ponto, né? É isso. Nós vivemos, eu vivo, tenho 70 anos de profissão, 70 anos buscando trabalho. E a gente tem um depoimento de um ator que teve com você numa das suas novelas mais marcantes, olha só. Oi, Ari, que prazer poder estar aqui para falar de você, desse trabalho que nós fizemos juntos, Amor com Amor se Paga, em 1984. Ari, olha só quantos anos, onde você brilhou e brilhou muito como Nonô Correia, um personagem incrível. Você era a novela e você fazia aquele pai pão duro, divertiu o Brasil durante 8 meses, 9 meses. E nós gravávamos em Teresópolis, eu me lembro disso, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, e a gente subia a serra para gravar e a gente se divertia muito. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para dizer que você, Ari, é uma referência não só para mim, mas para tantas e tantas gerações, um ator com uma carreira muito sólida, você é um exemplo de profissionalismo, um exemplo de entrega. Parabéns! Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Um beijo enorme no seu coração. Viva Mulher, né? Mulher. Ivani Ribeiro fez essa adaptação. Primeiro ela apresentou na Tupi de São Paulo. Tinha um nome diferente. E depois, praticamente todo o acervo dela foi vendido para a Globo. E a mesma novela, Aspirina e... Camomila e Bem Me Quer? Camomila e... Bem Me Quer. Mais um chazinho. É uma coisa aí. Daí virou Amor com Amor se Paga. E eu fiz esse papel. Então, viva a mulher, né? Viva a mulher. Um papel assim de quase 400 anos, não? Poxa, é bastante descrito. E a novela tinha muito bom humor. Ivani era fantástica, era uma novelista maravilhosa, extremamente, sabia para o público, qual o público que trabalhava. Edson Celulari, meu amigo, quase meu irmão. Puxa, que prazer, muito obrigado por tudo que você pensa a meu respeito, que você disse a meu respeito. O mesmo digo a você, eu acho você um ator que batalha, um profissional de primeiríssima qualidade. Então, meu querido, estamos aí na luta. Na Globo você trabalhou com mais de 60 produções, né? Além desse personagem icônico aí do Nonô Correia, de Amor com Amor se Paga. A gente tem o professor Aristóbulo, né? Que era o lobisomem de Saramandaia. O colecionador de mechas de cachos, né? Que era o botânico Camarada, o Espigão. Enfim, são muitos personagens. E a gente queria saber de você, você gosta de interpretar esses personagens estranhos, esquisitos? Eu prefiro, eu gosto. Eu acho que eles são mais ricos, né? Os anti-heróis são mais ricos e são mais
fáceis, mais difíceis talvez de realizar, mas com muita substância. Né? E eu sempre gostei de ter dificuldades nos personagens que eu realmente pretendo realizar. Então, eu gosto quando essas dificuldades aparecem, porque isso me dá uma vontade assim, de saná-las e eu vou fundo nas coisas. Gosto. Ari, você já passou pelo teatro, pelo rádio, pelo circo, pela TV, pelo cinema e agora chegou aos celulares. Vamos falar disso daqui a pouquinho? No próximo bloco? Claro, vamos falar. Voltamos já já com o Persona. Terceiro bloco do Persona e hoje conversando com Ari Fontoura. Ari, a gente já começa com alguns depoimentos e agora é a vez das atrizes. Olha só. Falar do Ari Fontoura é um bálsamo para mim. Meu querido amigo Arizinho. Fiz minha primeira novela com ele, que foi Rock Santeiro. A gente ficou amigo, mas nem tanto. Grudamos mesmo, foi na Favorita, que a gente fez um papel muito importante das nossas carreiras e tivemos a oportunidade de fazer cenas lindas. Teve um momento em que o embate, né, do Silveirinha com Donatella, que o personagem veio e me deu uma cusparada na cara. Eu, na hora, veio aquela fúria, mas a cena ficou espetacular, né? Porque o Ari é um ator muito visceral, ao mesmo tempo muito técnico, né? A gente acredita em absolutamente tudo do que ele diz, né? É um grande, grande artista e é uma grande pessoa. Ari, meu querido amigo, que saudade. Há quanto tempo que a gente não trabalha junto, não é? A gente se conhece há mais de 52 anos. Você se lembra que foi você que deu o primeiro presentinho para o meu filho quando ele ainda estava na minha barriga? Agora já está com 52 anos. E a gente já fez tanta coisa junto, né? Já viajamos, fizemos teatro, fizemos televisão, já casamos uma porção de vezes. Ai, Ari, olha, eu tô com muita saudade de você. Porque além de você ser um ator maravilhoso, você é um amigo excepcional. Muita saudade, querida. Muitas felicidades. Um beijão. Nós estaremos sempre aqui, te ouvindo, te aplaudindo, te admirando. Te amo. Belos depoimentos, hein? Duas pessoas importantes na minha vida. Palavra. Cláudia Raia, Sueli Franco. Da Cláudia, o que dizer? Uma atriz com tanta coragem, uma mulher fantástica. Muito obrigado pelo depoimento de vocês, vocês têm sido muito bondosos comigo. E eu me sinto, assim, profundamente emocionado por isso. Muito obrigado. Ari, foram muitos papéis, né? Inclusive, você foi o primeiro ator a fazer o papel de um homossexual em uma novela, isso no auge da ditadura. Como era trabalhar com a censura naquela época? Não só os atores, quanto os autores também, né? Essa era uma novela, a novela que eu fiz, Assim na Terra como no Céu, foi a segunda novela que eu fiz do Dias Gomes. Eu fiz praticamente todas as novelas dele. E ele me explicou, seria um personagem com essa característica, um personagem homossexual, sim, que vinha da Bahia e que vinha visitar o primo, que era um machista de marca maior, o Jardel Filho, não é? Que tinha todas as namoradas no Rio de Janeiro e que que gostaria de ocultar o passado dele, não é? E eu me lembro muito bem da cena que é a primeira cena quando ele aparece, a primeira cena, a porta se abre e ele, meu priminho do coração, era assim. E a partir daí as coisas iam. Na época, fazer um personagem assim era tão difícil quanto hoje, eu acho até, mas é um pouquinho mais, porque não haviam leis que protegiam os homossexuais, como hoje em dia são protegidos, etc. O respeito, assim, que a sociedade já tem. E eu apanhava ônibus para ir trabalhar.
E no meio do povo todo, 7 horas da manhã, eu lá dentro do ônibus, indo embora para o Jardim Botânico, e ouvia as coisinhas assim, ai, 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 ai. Eu nem ligava aquilo, né? Eu sentia, tipo, opa, o personagem está pegando. Isso é um bom sinal, sinal de que as pessoas estão vendo e tudo mais. E durante o tempo todo da novela, eu só tive elogios, o tempo inteiro. A crítica toda me elogiava muito. Nunca houve nada que eu pudesse dizer assim, puxa, na rua, algo assim de uma tentativa desagradável, de agressão. Nunca, 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 nunca. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de ser como são, como querem, não é? Com liberdade absoluta de viver. Quer viver de uma forma, pois viva daquela forma. E todos tem que haver um respeito em torno disso tudo, não é? Você falou aí do Dias Gomes, agora tem um autor de quem você já fez 8 novelas. Você sabe quem é? 8 novelas, Valcir Carrasco. Olha ele aqui, mandou uma mensagem para você. Ari, meu querido, meu ator. A gente fez tantas novelas juntos e em todas foi sempre uma grande alegria ter você. E claro, a gente ficou amigo, né? Anos e anos fazendo novela, né? E eu tô até com o Fundo de Tá Mundo Bom atrás para lembrar esse trabalho maravilhoso. Para mim, Ari, você é um grande ator, com 1000 habilidades. Você consegue ser engraçado, dramático. Ari, vamos trabalhar juntos de novo já já. Aí, já deu um spoiler aí, hein? Já vem a 9ª novela aí. Eu fiz com muito prazer todos os trabalhos do Valcir, as novelas dele. O Valcir é um autor muito importante dentro da grade televisiva. Ele escreve e se entrega absolutamente ao trabalho, cria coisas extraordinárias e se a gente for na imaginação dele, a gente acaba realizando trabalhos ótimos. Só trabalhar com o Valcir é fácil, é apenas se transformar, fazer profissionalmente a coisa e embarcar na loucura daquela cabeça maravilhosa que sonha todos os dias e coloca o coração no que faz. Só. Bom, e paralelamente ao seu trabalho na TV, você também fez cinema. Aliás, são quase 30 filmes, né? O cinema te dá a mesma satisfação que o teatro e a TV? Ou você tem aí alguma preferência? A preferência, se é que eu possa ter a preferência, talvez seja pelo teatro. Porque no teatro você se constrói todo dia. Né? O seu teatro começa, já não está totalmente acabada a peça como deveria estar, e você até todo dia, junto com o público, você vai conquistando espaços dentro do seu trabalho, vai acrescentando isso, vai acrescentando aquilo, um olhar que faltou, enfim, o teatro te dá essa margem de continuar trabalhando quando já está se apresentando. A televisão, o cinema a gente às vezes consegue repetir uma cena, mas geralmente fica na mão de muitos técnicos, muita gente, não, tá bem, já valeu, tá acabado e pronto. A TV persegue o caminho do rádio, persegue o caminho do teatro e do cinema. Na TV até que nós temos uma certa folga, mas não dá para repetir. Você sente que em determinado momento você poderia ter feito uma coisa melhor, mas não dá, são 35 takes, que tem 35 cenas para cumprir durante o dia, é uma velocidade formidável. Então não dá no máximo quando você erra verdadeiramente, e é um erro incorrigível, daí tem que poder voltar. Não há espaço para o ator, para um aprimoramento maior, não é? Então eu acho que o teatro é realmente o espaço que nos cabe para que nós possamos satisfazer essa necessidade que temos de crescer a cada vez mais. Tem uma peça que você fez chamada O Comediante, do Joseph Mayer. Você fez um ator decadente que estava sendo esquecido, ofuscado por essas celebridades instantâneas que aparecem, essas celebridades descartáveis. Você tinha 82 anos nessa época. Em algum momento da sua vida, você teve esse tipo de preocupação? Não. Eu não tenho essa preocupação assim, de ser esquecido. Não, eu acho que tudo na vida tem seu tempo. Não é? E meu tempo é ainda esse. Eu ainda estou. Enquanto você está vivo, há grandes possibilidades de você se realizar cada vez mais. Lembra o que é bom do que passou, traz para o presente e vive esse presente admiravelmente cada minuto da sua vida. Isso é o que eu respondo para mim toda hora que eu tenho certas dúvidas, porque eu também tenho dúvidas.
Bom, agora um último depoimento que a gente tem de alguém que fala aí sobre suas atuações. Vamos ver? O que se pode dizer de Ari Fontoura, um dos maiores atores de teatro, cinema e televisão do Brasil, um talento excepcional, dizer o quê? Eu tive a honra de ter participado com ele de 3 grandes empreendimentos. Semideus, a Saramandaia e a Cura. Infelizmente, só trabalhei nesses 3 espetáculos com esse genial e excepcional colega, inteligente, afetivo, generoso, solidário, um encanto de criatura. E de uma inteligência fora de propósito. Por exemplo, nós estamos vivendo uma tragédia da pandemia. Estamos todos parados, eu estou parado há mais de 1 ano porque o teatro foi fechado, não há o que fazer. E todos desempregados, sobretudo os atores. Não há teatro, mas para o Ari, a inteligência fala mais alto. E ele descobre imediatamente a rede social. E é um enorme sucesso. Milhões de seguidores. Você é um fenômeno. Você é uma das coisas mais agradáveis e sensacionais que aconteceram na minha carreira. Parabéns por tudo. Continue. Queria agradecer ao Juca. Claro. Juca, quantas vezes eu parei de representar, fiquei olhando para você. Assim, poxa, gostaria tanto de ter feito essa cena igual a dele. É verdade. E tantas vezes me lembrei de você, tantas vezes te vi no teatro, tantas vezes acompanhei o seu trabalho. E o quão admirável ele é. Poxa, tenho o grande prazer de ser seu amigo. Muito obrigado pela admiração que você tem por mim também. Estamos aí, Juca. Em breve os palcos vão se abrir, as casas vão voltar a ficar cheias, suas peças acontecerão, você magistralmente estará no meio do palco. Vamos lá. Otimismo nas nossas vidas. É só esperar um pouquinho mais. Deus é grande e vai se lembrar disso. Até ele já está sentindo falta de teatro. Então, e a questão da internet? Você se tornou um muso da internet. Como é que surgiu essa ideia? Foi assim, olha. Eu tenho um assessor, que é o Rodrigo Adriano, e que um dia disse para mim assim, você parece que não gosta muito de internet, de coisas... Não, eu uso o telefone, eu uso o meu celular, assim, porque... Não é porque é moderninho, é porque é oportuno usar, as coisas estão se movimentando, estão crescendo umas, nascendo outras, enfim, tudo mais. Mas e a sua página do Instagram? Eu disse, minha página está lá, eu não fiz nada. Ele disse, por que você não faz? Eu digo, eu não faço, porque o dia que eu for abrir essa página, que eu for me dedicar a ela, eu não quero que seja uma profissão de eus. Só eu, não. Eu quero me comunicar com as pessoas. Como no tempo de antes, eu escrevia uma carta, outra pessoa me escrevia também. Hoje já não mais se escreve em cartas, mas escrevem-se recadinhos, passam-se coraçõezinhos, enfim. Começamos, e o público começou também a prestar atenção. Ligados já ao que eu fazia na televisão, de repente começaram a me ver de outra maneira. Uma maneira sincera, eu estou em isolamento exatamente há 500 dias. Que eu estou preso dentro de casa, que só saio em condições excepcionais. E isso é a parte que me toca. Eu posso fazer esse tipo de coisa. E vi o quanto as pessoas precisavam de uma palavra carinhosa, de uma frase, sabe, de um conselho até. E eu digo assim, mas assim vale a pena. Nós, os seres humanos, precisamos nos ajustar cada vez mais às contingências da nossa vida. Quando nós entendermos isso, que tudo é importante, que todos são importantes, que seja de que classe for, seja o que faz, o que não faz, desaparecem todos os problemas. É uma coisa tão simples, a síntese da vida, o respeito ao próximo. Meu Deus do céu, que pouca coisa é. Vai chegar um ponto que eu não estarei aqui com certeza, demorará um pouquinho talvez, mas que nós chegaremos a um ponto assim de razoabilidade fantástico.
e que todos nós iremos nos entender. Não importa a língua, não importa a região, não importa o que for. E obrigada por isso, né? Porque você é fantástico com essa energia, tanto que tem quase 3 milhões de seguidores na internet, né? No Instagram. Sim. Porque é um sucesso, as pessoas se identificaram com tudo isso. Então, a gente só tem a agradecer, Ari, e agradecer. O nosso programa está chegando ao fim, mas foi uma honra ter você aqui com a gente. Quero agradecer também a sua madrinha, que rogou aquela praga maravilhosa em cima de você, que você seria um artista. Ainda bem que ela acertou, praga de madrinha não erra, né? Não falha. Muito obrigado, Ari. Não. Um grande abraço para você. Muito obrigado a você, Atílio, muito obrigado, Cris. Eu quero que vocês todos vivam bem e que todos sejam muito felizes, como eu sou. Muito obrigado. Muito obrigado para você também. Obrigado a todos. Voltamos na próxima semana no Persona. Até lá. Até lá. Ei, obrigada, Boa, Ari. Maravilhoso. Muito bom, Ari. Saiu legal? Saiu Super. ótimo. Então tá bom. Aí, A gente vai fazer uma foto. vamos fazer uma foto com você aqui. Ah, Tá. tem a Sim, chamada pronto. também. Cadê o texto? Vamos tirar uma foto aqui? Acho que tá aqui. Faz uma cara bonita, Ari. Tá aqui. Ah, aí tem uma certa dificuldade, né? Mas tudo bem, vamos lá. De Vamos lá. repente a gente faz. Olha lá, uma cara bonita. Depois a gente manda essa foto para você, tá? Façam isso.